Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Murilo. Vamos continuar nossos estudos sobre plano cartesiano. Nesta aula vamos resolver alguns exercícios sobre plano cartesiano, para melhor fixação aí sobre o conteúdo. Então vamos aqui ao exemplo 1. Calcule o perímetro do triângulo dado pelos vértices A, 2 e 1, B, 6 e 1 e C, 6 e 4. Então, neste problema, temos aqui três coordenadas cartesianas. E essas três coordenadas são três vértices de um triângulo. Isso aí vai formar um triângulo ali dentro do plano cartesiano. Então vamos primeiramente aqui entender como que fica essa situação. Eu tenho aqui a coordenada A, está no ponto 2 para x e 1 para y. A coordenada B, que está 6 para x e 1 para y. E a coordenada C, que está 6 para x e 4 para y. E isto aqui vai formar uma figura geométrica, um triângulo. Então, esses pontos aqui são três vértices de um triângulo. E o problema me pergunta: calcule o perímetro do triângulo. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados deste triângulo. Então, somando aqui todos os lados desse triângulo, eu tenho aqui a base do triângulo, que é 4 centímetros, né, considerando que cada espaço aqui do plano cartesiano está dado em centímetros, então aqui eu tenho 4 centímetros, e aqui na altura deste triângulo eu tenho 3 centímetros. Lembrando que isso aqui está formando um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então eu tenho a base aqui do triângulo, e tenho a altura aqui do triângulo, e aqui eu tenho a hipotenusa desse triângulo. Então, qual que é o tamanho deste outro lado aqui para mim somar o perímetro? Então, neste caso, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para resolver aqui, descobrir o tamanho da hipotenusa e somar todos os lados para assim conseguir descobrir o perímetro deste triângulo. Então, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto, e aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa. Para quem não sabe aí o que é o Teorema de Pitágoras, nós temos uma playlist aí sobre geometria plana e temos o estudo aí do Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras temos aqui que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho aqui um cateto que é 4, o outro é 3, e a hipotenusa aqui dada por h. Então, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9. Então, eu tenho aqui 16 mais 9, 25. Se aqui está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu sei aqui que a hipotenusa vale 5, um cateto vale 4 e outro cateto 3. Então, para calcular aqui o perímetro, eu tenho 4 mais 3, que dá 7, mais 5, que dá 12. Então, o perímetro total aqui é 12 centímetros. Número 2. Os pontos 2 e 3, 5 e 3, 2 e 7 são vértices de um triângulo retângulo. Qual a área desse triângulo? Então, semelhante ao exemplo anterior, eu tenho alguns pontos aqui que formam um triângulo. E sei que esse triângulo é um triângulo retângulo. E ele pergunta qual é a área deste triângulo. Então, eu tenho aqui o ponto 2 e 3, o ponto 5 e 3 e o ponto 2 e 7. E aqui eu sei que forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho a base do triângulo e aqui eu tenho a altura do triângulo. Lembrando aí que para calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, para calcular a área desse triângulo, basta eu saber a base e a altura, multiplicar base por altura e dividir por 2. A base aqui é 3
e a altura desse triângulo é 4. Então eu tenho 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então a área desse triângulo é 6 centímetros quadrados. Número 3. Maria fez um mapa da sua escola utilizando o plano cartesiano e marcou o ponto exato em que cada lugar estava. Qual é a coordenada que representa o bebedouro? Então, a Maria ela fez um plano cartesiano e representou cada local aqui no plano cartesiano. E a pergunta é, qual é a coordenada aqui que representa o bebedouro? Então aqui temos banheiro, escada, secretaria, cantina, bebedouro e sala. Então o bebedouro está aqui, ó, no 5 para o X e no 4 para o Y. Então essas aqui são as coordenadas 5 e 4. As coordenadas onde está o bebedouro. Número 4. Calcule a distância entre os pontos abaixo. Então aqui temos 2 pontos e podemos ver aqui que esses pontos, juntando aqui com outro ponto, forma um triângulo retângulo. Então temos aqui o ponto 2 e 2, o ponto 6 e 4, e aqui temos o ponto 6 e 2. E vemos que essa figura aqui forma um triângulo retângulo. Então, utilizando esse triângulo retângulo, eu posso calcular a distância aqui entre 2 pontos, que seria essa hipotenusa. Então, basta utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, temos hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, tem um cateto aqui que vale 4, olha, 1, 2, 3, 4 unidades, e aqui outro que vale 2 unidades. Então, eu tenho 4 ao quadrado, 16, e 2 ao quadrado igual a 4. 16 mais 4 é 20. Então, aqui basta tirar a raiz quadrada de 20. Tirando aqui a raiz quadrada de 20, eu posso fazer a fatoração. 20 divide por 2 dá 10. 10 divide por 2 dá 5. 5 não divide por 2. Então, divide por 5, que dá 1. Lembrando que essa fatoração é fatoração em números primos. Então, tenho aqui 2 ao quadrado e tenho 5. Cortando o índice com o expoente, eu tenho 2 raiz de 5. Então, essa aqui é a distância entre os pontos. 2 vezes raiz de 5. Ok, pessoal, então para essa aula é somente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse vídeo, clique aí no joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Nos dê essa força aí compartilhando, se inscrevendo, para a gente continuar com o canal, ok? E também, se possível, siga aí nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.